Boa noite, aqui é o professor Nicolas falando e o nosso assunto hoje será expressões numéricas. Expressões numéricas em uma única expressão matemática, de forma resumida, temos todas as operações. Mas sendo que tem todas as operações, utilizamos as manipulações algébricas e também temos algumas ordens a ser seguidas. Quais são as ordens a ser seguidas? Bom, a primeira ordem ela consiste em ser, primeiro, potências e raízes, sendo que tem que ser na ordem que ela aparecer. Potências e raízes na ordem que aparecer. Nunca esqueçam disso. Na ordem de aparecer, você deve obedecer essa regra. Segundamente, multiplicação e divisão. Mesma coisa, na ordem que aparecer. E terceiramente, adição e subtração na ordem que aparecer. Então você vai priorizar primeiro potências e raízes e segundamente multiplicação e divisão. E por fim, adição e subtração. Sendo assim, vale lembrar que expressões com sinais de associação, eles também devem seguir uma ordem para ser eliminado. Quais são? Parênteses, em primeiro, você deve eliminar os parênteses. Segundamente, o colchetes e no final, terceiramente, as chaves. Bom, qual é a melhor forma de entender isso? Resolvendo exemplos. Como exemplo 1, eu tenho que 8 ao cubo menos raiz quadrada de 81 dividido por 3 é igual a... Bom, essa expressão não tem colchetes, chaves e parênteses, mas você continua resolvendo na mesma ordem. Bom, primeiramente eu tenho uma potência, segundamente uma raiz e terceiramente uma divisão. Bom, posso resolver de forma direta pelo menos a potência e a raiz quadrada? Posso. Lembrando que potência você vai fazer como? Multiplicar aquele termo que se chama base pela quantidade de vezes que o expoente estiver indicando. Então, 8 ao cubo, eu tenho que 8 vezes 8 vezes o 8 é igual ao quê? 8 vezes 8, 64. 64 vezes o 8, 512. Sendo 512, eu vou colocar em evidência 512 menos raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, numa visão geral, eu posso ver qual número multiplicado por ele duas vezes, um quadrado perfeito que dá 81. Eu, procurando na tabuada, ou de forma melhor dizendo, decorada, 81 é 9, né? Então, 9 ao quadrado dá 81. Então, 9. Dividido por 3. Sendo assim, eu tenho a segunda prioridade. Eu tenho uma subtração e uma divisão. Bom, sendo a divisão a prioridade, então eu repito 512. Repito menos e resolvo 9 dividido para 3. 9 dividido para 3. Qual número multiplicado por 3 que dá 9? É o 3. Então, 9 dividido para 3 é 3. Sendo assim que resta 512 menos 3, que dá 509. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu tenho que 5 ao cubo mais, abre parênteses, raiz quadrada de 64 menos 3 vezes o 2. Bom, por ordem, eu tenho que resolver primeiro os parênteses. Mas também, como eu tenho uma potência aqui, eu também posso eliminar. Então vai ficar 5 ao cubo é 5 vezes
5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Sendo 125, eu já deixo em evidência. 125 mais... Eu vou eliminar os parênteses. Raiz quadrada de 64, número ao quadrado que dá 64 é 8. 8 vezes 8, 64. 8 menos 3, fecha parênteses, vezes 2. Bom, eu posso aplicar aqui a distributiva, mas também eu posso eliminar os parênteses. Repito, 125. Resolvo o que está dentro do parênteses, repetindo esse sinal. 8 menos 3, 5, vezes o 2. 125 mais 5 vezes 2, que dá 10. Eu finalizo com a soma, que dá 135. E o nosso terceiro exemplo. Eu tenho aqui um exemplo de expressão numérica com potências. Então, eu tenho potências de mesma base e a potência da potência, mesmo caso aqui, potência da potência. O que eu posso fazer aqui por regra de potenciação? Por regra de potenciação, quando eu tenho potências de bases iguais, conserva-se a base e soma seus expoentes. Então, eu conservo na base, vai ficar 2. E soma seus expoentes, que vai ficar 7 mais 4, que dá 11. E fecho parênteses porque ainda tem esse expoente a resolver. Dividido por... Eu tenho aqui uma potência e outra potência fora. Então, como é que fazemos? Multiplicamos. Potência da potência, você conserva o número que está como base e multiplica seus expoentes. Então, eu vou ter aqui que 3 vezes 7 é 21. Conservei o 2 e deu 21. Sendo que deu 21, eu tenho aqui a potência da potência ainda a ser eliminada. Então, eu conservo a base, que é 2, e multiplico seus expoentes. 11 vezes 2, mesma coisa que multiplicar 1 vezes 2 e 1 vezes 2, dando 22. 22 dividido por 2 elevado a 21. Bom, tendo em vista que eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Conservando a base, eu faço 22 menos 21. 22 menos 21 dá 1. Então fica 2 elevado a 1, que eu não preciso colocar o expoente 1. Sendo assim, a resposta é 2. Terceiro exemplo. Eu tenho que 3 ao quadrado vezes, abre chaves, raiz quadrada de 25 mais, abre colchetes, 3 mais, abre parênteses, 10 dividido para 2, fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. O que eu tenho? Vamos lá. Eu posso resolver esse 3 ao quadrado e eliminando primeiramente os parênteses. Então, 3 ao quadrado dá o quê? 9. 9 vezes, abre chaves, raiz quadrada de 25, mais colchetes, 3, mais. Resolvo o que está dentro dos parênteses, que fica 10 dividido para 2, que dá 5. Fecha colchetes, fecha parênteses. Sendo assim, eu vou eliminar agora os colchetes. Segunda ordem. Vai ficar 9 dividido, abre chaves, raiz quadrada de 25, mais
3 mais 5, que dá 8. Fecha chaves. 9 de novo. Raiz quadrada de 25 dá 5. Mais 8. E fecha chaves. Sendo assim, 5 com mais 8 dá 13. 9 vezes o 13. Sendo assim, fica 13 vezes o 9. 9 vezes 3 dá 27, sobe 2. 1 vezes 9, 9. Com mais 2 fica 11. 117. E assim finalizo.